Bom dia ao pessoal que participa do workshop Conectividade 5G na Amazônia. Eu sou Mauro de Almeida, sou secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Queria agradecer pelo convite formulado pelo professor Aldebaro Clautal Júnior, meu amigo de tanto tempo, para participar desse workshop e trazer a minha visão sobre a importância dos desafios da conectividade na região amazônica. Bem, posso falar da minha experiência como advogado da União, que sou, e agora ocupando esse cargo estratégico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, para dizer que o desafio nosso é o da conectividade. A Amazônia, ainda que tenha avançado muito, o Pará em especial, na questão dos cabos de fibra ótica, dos satélites que passam pelo nosso país, ainda deve e muito para a gente se dizer conectado. Os nossos municípios são longe, os nossos municípios muitos deles têm florestas maciças ainda, e muitas vezes são grandes municípios, e muitas vezes a distância entre a sede do município e aonde, por exemplo, a gente tem que fiscalizar, são grandes e com baixa infraestrutura, com estradas de precário estado, e que a gente não consegue chegar. Tem localidades, para vocês terem uma ideia, que a gente sai de Belém e leva 4 dias para chegar de carro, e só pode chegar de carro até o local que a gente tem que fiscalizar. Nós já temos hoje em dia sistemas de tecnologia de informação que a gente pode fazer o que a gente chama de embargo remoto. A gente monitora onde tem um desmatamento, faz a verificação da área e faz o embargo se a gente tiver o cadastro ambiental rural daquela propriedade ou daquela posse. Mas isso tem ainda uma limitação por conta, como eu falei, dessa distância das sedes para os locais onde são feita a fiscalização. Já fazemos por meio de tablets e de mini impressoras os autos de infração, mas quando a gente está muito distante de uma sede onde tem uma internet, um satélite, a gente faz no modo offline, e depois é que tem que se conectar para mandar para a sede das SEMAS aqui em Belém os autos de infração já produzidos. Então, é uma dificuldade presente a conectividade na Amazônia, em particular no Pará. Mas, assim, eu participei esta semana, na segunda-feira, da audiência pública sobre a política de mudanças climáticas do país, e em especial o Fundo Clima, que é um instrumento de suporte financeiro para a política de mudanças do clima do país. E um professor, o Ricardo Abramovay, falava que o Brasil não vai ser uma potência, ou se for, vai disputar muito, vai ter que suar muito para ser uma potência que tenha, por exemplo, um carro padrão internacional, como já tem a Coreia do Sul, como tem a China, E não vai ter televisões também nesse padrão. Nós não vamos fabricar por nós mesmos televisões e ter tecnologia para isso, porque isso foi um investimento de 30 anos, ou mais de 30 anos desses países, e nós perdemos a oportunidade de ser. Mas ainda hoje, nós temos a oportunidade de ser uma locomotiva no mundo em tecnologia ambiental. Nós podemos ser uma potência agroambiental, por exemplo, como já somos um país que produz muitos alimentos para o mundo. Nós já temos tecnologia avançada do ponto de vista da modificação genética de vários produtos agrícolas, que hoje tem, por exemplo, a safra reduzida ou diminuída em tempo de produção, o que torna a gente mais eficiente. Mas a gente ainda tem, a gente então pode ser uma potência. Mas a primeira coisa que eu questiono, e tenho falado isso não só para o Aldebaro, mas falo agora para vocês também, é de que as nossas universidades, as universidades da Amazônia,
ainda não viraram a chave de tentar competir com tecnologias que são muito mais avançadas do que as nossas e não fazer dessas da sua P&D pesquisas na área de que a gente pode ser inovador, no que a gente mais pode ser inovador. Eu tenho brincado com o professor Aldebaro que no laboratório que vocês têm na Universidade Federal, que o dinheiro pode vir muito mais pela área ambiental. Seja para essa parte de conectividade, que é um trabalho muito bonito que o laboratório tem dessas redes comunitárias, mas também por um trabalho de monitoramento por satélite, o tratamento das imagens de satélite, como a gente pode interagir com os sistemas hoje legais do cadastro ambiental rural, a regularização fundiária, a regularização ambiental de uma maneira geral. Então, além das possibilidades, ou seja, do que o 5G pode oferecer para a gente, que já é uma coisa posta, já é uma tecnologia que vai ser colocada à disposição da gente, a gente tem que trabalhar essa tecnologia para que ela seja favorável àquilo que a gente pode ser mais importante do mundo, e já somos, que somos um país referência no mundo na área ambiental, mas referência, diga-se, pelo fato de nós termos uma floresta, a maior floresta tropical do mundo, a que presta serviços ambientais mais importantes do ponto de vista do ciclo da chuva, da temperatura do planeta. Nós somos o país ou a região que tem a maior quantidade de água doce do mundo, né? São rios caudalosos, mas rios que estão sendo poluídos. Então, a gente tem que trabalhar na perspectiva de que todo investimento, e veja, o que hoje o mundo ainda preconiza é investimentos visando o lucro. A maior dificuldade que o mundo tem é de fazer uma contabilidade de investimento que não dê prejuízo. Ou seja, a maior dificuldade que a gente tem hoje é de precificar a floresta em pé. A gente está numa luta já de muitos anos de dizer assim, a floresta em pé vale mais do que ela desmatada. Já houve um tempo no Brasil em que a floresta desmatada valia mais do que a floresta em pé. Na década de 50 até a década de 70, né, o Brasil experimentou uma ocupação daquilo que se chamava inferno verde, e toda vez que o governo doava uma terra ou cedia uma terra para o particular ou permitia que o particular ocupasse uma terra, ele tinha que desmatar. A terra nua, chamada terra nua, valia mais do que a terra vestida, ou a floresta primária, não é? Então, essa é uma questão cultural que vem acompanhando o Brasil e que agora nós nos defrontamos com a seguinte condição. A Amazônia tem os menores índices de desenvolvimento humano do Brasil, precisa, portanto, desenvolver, precisa, portanto, dar oportunidade para a sua população, porém, ela também tem a maior commodity do ponto de vista climático-ambiental do mundo, que é a floresta amazônica. O que fazer para compor e equilibrar isso aí? Onde entra a tecnologia no momento em que a gente tem uma pandemia, no momento em que se fala no Brasil, por exemplo, de reforma administrativa para se diminuir o Estado, onde entra a tecnologia em tudo isso? A tecnologia entra para confirmar aquele ditado que a gente deve fazer mais com menos. Agora se quer menos servidores e que a gente faça mais com menos servidores, menos força de trabalho humana para a gente fazer. Como é que a gente faz isso? Com tecnologia, simplesmente. A área ambiental pode prescindir do esforço e do trabalho humano para o combate ao desmatamento, por exemplo. Como isso pode ser feito? E esse é o grande desafio de vocês que estão atuando na área da conectividade 5G. Aqui nós já temos recebido diversas propostas na face que vocês estão trabalhando de
conectividade por meio de celular, né? 2 empresas já vieram aqui oferecer, uma chinesa e outra americana, um serviço ou uma tecnologia que você põe celulares usados, vocês já ouviram falar disso? Celulares usados em copa de árvores e cercando uma determinada área para se estabelecer ou fiscalizar por meio do som da motosserra, do som de caminhões, do som da degradação, e aí criar-se uns alertas. Evidentemente que isso daí ainda tem um problema de escala. Nós temos áreas imensas de unidades de conservação, por exemplo, e florestas nativas ainda, que o que ofereceram para nós não é suficiente para que a gente possa dizer assim, isso é um grande projeto que vai nos ajudar definitivamente com o problema do combate ao desmatamento, ou com o desmatamento, para a gente ter um melhor instrumento, uma melhor ferramenta para que a gente possa combater o desmatamento com mais efetividade. Mas não é só isso. O que nós temos também de tecnologia para oferecer, ou que nós podemos oferecer, por exemplo, é uma combinação entre a conectividade, a engenharia de software, ou mesmo a análise de dados, a ciência de dados, os sistemas embarcados, né, para a gente monitorar recursos hídricos, clima, floresta. Eu já pensei assim, se seria possível a gente fazer com a imagem de satélite, que hoje são muito qualificadas, a imagem de satélite que vão até 1,5 metro de resolutividade, se a gente poderia criar um algoritmo de identificar pelas copas das árvores, através das folhas das árvores, que tipo de árvore é aquela que nós temos naquela localidade, para que a gente possa facilitar, por exemplo, o inventário florestal que nós temos que dar conta aqui quando um usuário pede uma licença para fazer manejo florestal. Se a gente conseguir criar um algoritmo, uma ferramenta que a gente possa identificar com precisão, apenas pelas imagens de satélite, mas trabalhando esse dado, para que a gente possa fazer a tipologia das árvores que nós temos, a quantificação das árvores que nós temos em determinadas áreas, isso já vai ser um ganho extraordinário para nós. Para vocês terem uma ideia, hoje, a gente, quando analisa um projeto de manejo, quem diz quais são os tipos de árvore que tem naquela determinada área que quer ser manejada, é o mateiro do proprietário ou do possuidor da terra que quer fazer o manejo florestal. Ora, nós temos que ter uma extrema confiança no mateiro, depois a gente vai até a propriedade e faz uma análise amostral daquilo que ele quer, manejar, quais tipos de árvore, a quantidade de árvore que ele vai retirar, a quantidade de metro cúbico que ele vai produzir e por conseguinte vender. Ora, isso é uma relação de confiança, mas é uma relação que a gente não alcança. Como eu disse, a gente tem uma dificuldade de pessoal. Hoje a gente não tem pessoal suficiente para dar conta de todas as demandas que nós temos de fiscalização, de monitoramento, de licenciamento ambiental, que a gente precisa ter hoje, pessoal, força de trabalho humana para dar conta desses serviços. Então, se a gente conseguir fazer isso remotamente, pelas imagens de satélite, e conseguir fazer um inventário expedito, preciso, nós vamos avançar muito, seja no licenciamento, seja no combate ao desmatamento. Não é? Uma outra questão que a gente precisa trabalhar, vis-à-vis a conectividade, é a questão da produção de software, desenvolvimento de sistemas que a gente precisa trabalhar. A gente, como isso tudo é muito novo na área ambiental, né, e que começou com os sistemas de recursos hídricos, sistemas de cadastro ambiental rural, é uma coisa verdadeiramente inovadora e que pouca gente se dedica. Hoje, há uma universidade no país que praticamente trabalha com todos os estados da Amazônia na área de desenvolvimento de sistemas de licenciamento, de cadastro ambiental rural, que é a Universidade de Lavras, em Minas Gerais. Ela se especializou nisso, mas isso é pouco, porque quando você faz
um contrato com uma universidade de Minas Gerais para o Pará, você já tem um problema aí de distância. Ah, mas hoje em dia se pode fazer remotamente, muita coisa se pode, mas a gente precisa daqui. E mais do que isso, precisa estar aqui, né? E mais do que isso, a gente precisa da tecnologia seja produzida aqui, no Pará. Nós temos o Parque de Ciência e Tecnologia da Amazônia, nós temos a Universidade Federal do Pará com o seu LACE, nós temos os diversos cursos que podem interagir entre si e que podem dar uma resposta do ponto de vista da tecnologia e, sobretudo, da inovação, muito melhor do que, evidentemente, uma universidade de Minas Gerais, do que em relação a uma universidade paraense. Então, o que eu queria desafiar vocês é ver o que vocês estão fazendo, o que a conectividade 5G pode dar de velocidade, de qualidade de informação e de tratamento de dados, e trabalhar isso juntamente com o desenvolvimento de sistemas, mas voltado para a Amazônia, voltado para o meio ambiente, voltado para a floresta, voltado para a rastreabilidade, por exemplo, da cadeia, que a gente chama de cadeia de custódia da madeira, a rastreabilidade da pecuária. Não sei se vocês sabem, mas nós somos um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, não pela indústria. O Brasil não é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa pela indústria. Nós somos um dos maiores emissores de gases de efeito estufa pela pecuária e pela o que a gente chama de manejo e uso da terra, ou uso da floresta, né? Que é o desmatamento e a queimada. É onde vai as nossas maiores emissões. Então, a gente precisa dar conta disso e, para isso, a gente precisa da tecnologia. Mas eu fui quase um engenheiro elétrico, por isso que eu sou um amigo de tantos anos do professor Aldebaro. Eu fiz 4 anos de engenharia elétrica na UFPA, sou contemporâneo do professor Aldebaro, e depois acabei desistindo para fazer direito, e hoje sou advogado da União e estou aqui na secretaria. Mas uma das coisas mais importantes que eu vejo na área da ciência da computação, da ciência de dados, na engenharia eletrônica, é a gente poder transformar esse material que a gente tem de biodiversidade numa coisa fluida do ponto de vista tecnológico, confirmando ou corroborando aquilo que o professor Abramovay disse na audiência pública. Nós podemos ser uma potência tecnológica ambiental, nós podemos ser uma potência agroambiental, nós podemos ser uma potência da biodiversidade, nós podemos ser uma potência no mundo, nisso que nos é mais caro, que é o meio ambiente. Ora, se a gente conseguir fazer com que os nossos alunos, professores, o nosso pessoal de pesquisa, a ciência brasileira, e em especial a paraense, se volte para usar a tecnologia que já está posta à disposição por grandes países. Quem é que está disputando, né, a tecnologia 5G? Estados Unidos e China. Eles já estão com essa tecnologia posta. Vamos pegar essa tecnologia e transformá-la numa coisa pujante para o Brasil, numa coisa pujante para o Pará, numa coisa que vá trazer investimentos, seja para pesquisa, seja para a preservação do meio ambiente aqui no Pará e no Brasil. Eu sempre dizia, para terminar, que quando eu cheguei na consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente, chefiei a consultoria por 5 anos, que eu dizia que nós temos que pensar grande. O Pará, o Brasil tem que pensar grande, e a área ambiental tem que pensar grande. Por muito tempo, a área ambiental no país foi considerada assim a série B das áreas técnicas. Os ministérios eram desprezados, as secretarias de meio ambiente também, sempre era alguém um pouco afeto à área, era um arranjo político, etc. Hoje não é mais assim, né? Hoje, a discussão do meio ambiente está no centro do debate de qualquer governo e está no centro do debate do mundo. Todas as manchetes, boas ou mais, as maiores, depois da Covid, são da área ambiental, vocês podem perceber isso, né? Então, eu dizia para os meus colegas lá da Consultoria Jurídica do Meio Ambiente que nós temos que ter a filosofia do pink e o cérebro.
aquele desenhinho animado que tinha com aquele ratinho cabeçudo e um outro que dizia para ele todo dia: cérebro, o que nós vamos fazer hoje? E o cérebro respondia para o Pink: vamos fazer aquilo que nós fazemos todo dia, vamos dominar o mundo. Portanto, o desafio que eu lanço para quem está fazendo esse workshop é: vamos dominar o mundo com a conectividade 5G e com a área ambiental, porque é a área que nós podemos dominar o mundo, e vai ser um domínio bom, vai ser um domínio para o bem, vai ser um domínio que nós vamos perpetuar a raça humana aqui na Terra. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, espero que o workshop seja um sucesso e que traga boas ideias para que a gente possa colaborar com o meio ambiente paraense e o meio ambiente mundial. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, um grande abraço a todos.